Convido a igreja para o texto da nossa meditação nesta noite, que encontra-se no Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 até o versículo de número 23. Atos 19 a 23. Ou melhor, 26. Atos 19 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Nesta noite, irmãos, é uma noite muito especial para a igreja, para a nossa família da fé. Por que não dizer um mês de muitas vitórias e bênçãos, motivos de ações de graças. Destaco pelo menos tantas bênçãos que Deus tem dado à sua vida pessoal, sua vida familiar e como igreja do Senhor, pelo menos logo de início, 4 situações. Primeiro, o presente da vida eterna. Não há dúvida que esse é o maior de todos que nós podemos citar como gratidão a Deus. Porque outrora nós estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. E Ele nos deu vida, estando então mortos em delitos e pecados. Podemos então compreender a tão grande bênção, a tão grande salvação. A segunda a ação de graça, podemos dizer assim, é a história da nossa igreja. Nós temos aí a IPB, a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, que em 12 de agosto de 1859, nós temos aqui o nascimento, então, da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela nasceu, então, nesse período, quando chega aqui na Baía da Guanabara, nessa data, às 9h30, quando Simonton, o missionário que veio dos Estados Unidos, registra a sua presença em terra brasileira. E a história da igreja se registra como o nascimento da Igreja Presbiteriana Brasileira na data de então 12 de agosto de 1859. Ele apenas teve um período aqui entre nós, um período muito curto, de 7 anos de vida, pois veio falecer logo depois de 7 anos, pela febre amarela, e ele então teve um ministério curto. Mas as bases do cristianismo, os fundamentos da palavra de Deus, foi implantado ao ponto de nascer, assim, então, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que nós conhecemos, a igreja do Rio de Janeiro. Temos, então, essa história da nossa amada igreja. Não bastasse isso, nós temos uma história também,
quase 100 anos depois, 6 de março de 1959. 6 de março de 1959, nós temos o nascimento de uma igreja presbiteriana do Jardim São Luís. Duas famílias se uniram e, com a bênção da igreja de Santa Amaro, nasce então a igreja presbiteriana, formada por essas duas famílias, família Camargo e família Espinosa. Então, 6 de março de 1959, nasce então um ponto de pregação. Esse ponto de pregação vai tomando forma, corpo. 14 anos depois, ela se torna uma igreja organizada, uma igreja constituída. 14 anos depois, nasce então em 8 de abril de 1973, a Igreja Presbiteriana Monte Sião. Outrora Jardim São Luís, hoje Família Presbiteriana Monte Sião. Então nós temos aí esse momento de gratidão a Deus, esse momento de ver que Deus usou missionário no passado e, passando 100 anos, usa também a igreja com algumas famílias e irmãos pioneiros e implanta o trabalho com a graça e a bênção de Deus, e a obra do Senhor se estabelece. Meus irmãos, quem olha para isso vê que tudo foi muito fácil. Não foi. Assim como nos dias de Simonton, também foi nos dias da nossa história, da nossa igreja. Quando as pessoas se declaravam cristãos, eram perseguidas. Alguns chegaram a ser presos aqui no Brasil, outros até mortos por se declararem cristão. Não foi diferente, então, para com a igreja dos nossos dias, também até chegando o momento. Há lágrimas, há perdas, há fracassos, que muitas vezes cercam na história de qualquer igreja, em especial a nossa família da fé, a família presbiteriana. Mas nós não podemos deixar de olhar para esses aspectos apenas só negativos. Nós vamos olhar o crescimento da igreja. A igreja que começou com a vida de um missionário, Simon, mais tarde ele casou, mas ele veio sozinho. Hoje nós somos mais de 1 milhão de presbiterianos no Brasil. Nós temos aí mais de 4.000 templos evangélicos. Chega a quase 2.000 congregações estabelecidas, fora os pontos de pregações que nascem através da Junta de Missões Nacionais, sem falar nas transculturais. Então, irmãos, é uma igreja que vem crescendo. Ela cresce em meio às lutas, em meio à adversidade, em meio aos perigos que enfrentamos no dia a dia. É por isso que o salmista registra no Salmo 126 que é com lágrimas que nós semeamos, mas com júbilo ceifaremos. Assim como foi no passado, foi também aqui no presente. O que nós podemos ver isso em toda a história da Igreja do Senhor, em especial aqui em nossa terra, é que nós temos pessoas incapazes ainda de ouvir a voz do Senhor. Elas não conseguem ouvir a voz do Senhor. Elas só conseguem ouvir a voz do sedutor, que é Satanás. Ou seja, são pessoas que ainda estão em seus delitos e pecados, mortos espiritualmente. E essas pessoas estão muito perto de nós, estão dentro da nossa parentela, estão bem ao nosso redor, no ciclo de amizade, quem sabe no campo da faculdade, no campo do trabalho. São pessoas que elas não conseguem ouvir a voz do Senhor, porque elas encontram ainda ouvindo a voz do sedutor, que é o império das trevas, que é Satanás. Outras pessoas estão incapazes de falar das virtudes do Senhor, não são capazes de transmitir o que Deus faz em sua vida, porque encontra-se também na miséria dos seus pecados. Essas vidas, então, elas não foram ainda alcançadas pela pregação da palavra de Deus. Então, por isso, elas continuam sendo surda e muda diante das coisas espirituais. E aí cabe, então, o papel, a importância da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi no começo da história do nascimento da igreja primitiva, também é a história da família presbiteriana Monte Sião. Este mundo encontra-se, portanto, em trevas e precisa, então, de que a igreja de Cristo esteja nessa obediência
ao ide da proclamação das palavras benditas do Salvador. Você tem um slogan que está durante o ano todo da nossa igreja. E nesses 50 anos, o tema anual é Anunciando a Palavra de Deus. Em momento algum, essa igreja deixará de ser a igreja de Cristo, a não ser que há uma doença no pastor, no conselho da igreja, na junta diaconal, e a gente deixa de fazer aqui a obra do Senhor. Com certeza a igreja vai para outro lugar, não vai obedecer nem o pastor, nem o conselho e nem a junta diaconal. Se nós desviarmos dos princípios primordial da centralidade da igreja do culto, que é o cristianismo, que é a pregação da palavra de Deus. Então, diante disso, cabe a nós, como igreja, irmãos, olhando para o nosso tema, esse desafio seja impactante no seu coração, principalmente olhando para as pessoas que estão surdas e mudas dentro da nossa parentela, que ainda não ouviu, ainda não foi alcançado pelo toque do Espírito Santo de Deus. Mas cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós não deixar falar das maravilhas do amor de Deus. Você sabe muito bem que no campo do otorrino e da fonoaudiologia, diz que uma pessoa, quando ela passa por uma cirurgia ou por um implante, ela passa por um processo de adaptação. Ela precisa ser preparada, treinada, para que possa ouvir bem que tipo de som que ela está agora captando pela cirurgia e também ser trabalhada a sua voz, para que ela possa, então, aos poucos, ir falando das coisas de Deus. Mas com a obra espiritual é diferente, irmãos. A obra que Deus faz no coração do homem que está surdo e mudo é uma obra de imediato. A palavra de Deus nos registra em Marcos capítulo 7, que quando Deus fez a cura de um surdo e um gago, diz a obra de que Deus foi uma obra recuperada de imediato. Porque é isso que Deus faz. Ele não faz as coisas pela metade. A obra da salvação é de uma vez para sempre. Marcos registra as seguintes palavras quando esse surdo e gago foi curado. Diz o texto: abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Ou seja, este homem, quando recebeu a cura da sua vida física, ele passou agora a falar tranquilamente, ouvir aquilo que ele passa a ouvir agora de Cristo Jesus e transmitir as boas novas do Evangelho. Portanto, quando Cristo faz esta obra, é uma obra completa. Foi isso na minha vida, foi isso na sua vida. Algo importante que Paulo deixa também registrado para nós, de que uma pessoa nova em Cristo, uma pessoa realmente alcançada pela obra da salvação, ela pratica então aquilo que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas velhas, as coisas do pecado, das trevas do pecado, passaram, tudo se fez novo. Ou seja, vem Paulo dizer isso de forma muito enfática para a igreja de Éfeso, quando ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, irmãos, quando nós aprendemos, então, que Cristo fez mudanças profundas nas nossas vidas, nós vamos pensar algumas coisas muito práticas na carreira da nossa vida cristã. Por exemplo, ouvir e falar a verdade e não falar mentira. Não há prazer no crente falar mentira, inventar história, contar coisa que não edifica, mas vai falar aquilo que é verdade. Paulo vai escrever, ou melhor, o apóstolo João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 18, nós vamos falar aquilo através da nossa língua, a verdade, tão somente a verdade, porque o Espírito de Deus agora reina sobre nós. Quem ouve e fala
fala para a bênção, a nova vida, e não para a maldição. Não tem prazer na destruição do irmão, não tem prazer na destruição do segmento da igreja. Pelo contrário, agora uma nova vida, e o que opera nele, aquilo que produz bênção para os nossos semelhantes. Foi assim que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, bênçãos serão derramadas em toda a posteridade, chegando até nós. Então nós somos canais de bênção para outras pessoas. Elas chegam no império das trevas, do pecado, pela pregação da palavra. A obra de Deus é realizada. Agora ela vem para crescer, e ela vem para ouvir da minha boca, da sua boca, palavras de bênção e não de maldição. Outra coisa que acontece naqueles que nascem com Cristo, nova vida, ele também ouve e fala do amor de Cristo. Os seus lábios estão cheios daquilo que glorifica a Deus. Eu quero compartilhar, eu quero dizer às outras pessoas que Deus tem feito da minha vida, independente da circunstância. Eu vou falar do amor de Deus, mas eu não vou falar do ódio, mas eu vou falar do amor de Deus. Meus irmãos, o texto nos revela aqui então que esses irmãos tinham motivos para dizer assim: não vale a pena caminhar por esse cristianismo. Veja, acabou de nascer a junta diaconal da igreja, Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 8, mostra já uma primeira perseguição. Agora, vem no capítulo 11, o texto nos revela que, em meio ainda à tribulação, sobre a perseguição em Jerusalém, o povo sai disperso. E diz o texto que o povo saíam e iam para outras regiões, como Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas eles iam fazer o quê? Nós vamos fazer tudo menos pregar o evangelho. Não. Mesmo diante da circunstância, Deus usou esse povo para cumprir o que estava escrito em Atos capítulo 1, verso 8. Ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, qual é o desafio para a igreja de Cristo Jesus neste mês de missões, neste mês de história dos 164 anos, história de 50 anos da família Monte Sião, a história que muitos pregadores convidados neste ano veio falando, daqui a 50 anos, vamos falar de novo dos 100 anos de Monte Sião. Muitos de nós, como já foi falado também, estaremos com o Senhor em glória, louvando e bendizendo o nome do Senhor, mas a geração dos nossos adolescentes e alguns jovens estarão aqui vendo o centenário desta igreja. O que eles falarão? O que eles vão dizer? Há 50 anos atrás, havia um grupo de irmãos. Eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus. O tema nos leva, irmãos, a 3 desafios. Anunciando o evangelho em meios às oposições. Ali, acolá, nós estamos ouvindo sons, vozes, dizendo: vamos fechar isso, não vamos dar oportunidade para isto, não vamos dar oportunidade para os evangélicos, não vamos dar oportunidade para as igrejas, perseguições porque não usa esta palavra, este termo, essa terminologia. Bom, de toda forma vai levantar as oposições. E a pergunta é: eu e você estaremos preparados em meio às oposições de continuar falando de Jesus? No texto nós temos aqui algo extraordinário. E a primeira colocação, ou o primeiro desafio que está aqui para aqueles irmãos, que é para nós, como palavra de Deus, a missão de pregar o evangelho. Verso 19 e o verso 20 diz assim, na parte B do verso 19 diz assim: tanto em Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Foram os judeus que chegaram nessa região e eles pensaram tão somente nos judeus que estavam ali naquela região de Antioquia. Mas o texto 20 diz assim: alguns daqueles que também saíram de Jerusalém
Foram, também diz o texto, pregaram em Chipre e Cirene, e foram até Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, a primeira responsabilidade nossa é pregar a toda criatura o evangelho. Eu não vou até o Japão, você não vai até os Estados Unidos, pode ser que um dia ou outro, um outro irmão irá. Mas se não acontecer isso, mas você tem a rua da sua casa, você tem o seu condomínio, você tem pessoas ao seu redor que precisam ouvir falar de Jesus. Não transfere esta missão para outro. O Senhor chamou, o Senhor credenciou, o Senhor tirou você um dia dessa surdez. Deus tirou desse momento de não poder falar e agora te dá ouvidos para ouvir as boas novas do Evangelho e agora pregar a palavra de Deus. Pregar, como diz o servo de Deus, Marcos, ide por todo mundo, toda criatura e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Ao receber essa mensagem, serão transformados. Não por causa do nosso poder, que não há poder nenhum. Deus nos dá poder para anunciar a palavra, mas o poder vem de Deus. A transformação vem de Deus. Deus é que transforma e regenera o coração do perdido. Mas o apóstolo Paulo era um desses homens, surdo e mudo, vamos dizer assim, no sentido de não entender a linguagem do cristianismo. Qual foi a linguagem que ele entendeu? A perseguição. Ele presenciou a morte de Estevão, ele ficou feliz de ver que Estevão fora morto pelos judeus e agora o seu gosto, a sua vontade era de perseguir mais, de levar as pessoas à prisão, à cadeia. Diz Atos capítulo 8 que, no verso 3, que Saulo, porém, assolava, você perseguia a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava os cárceres. Quem era esse homem? Saulo, um perseguidor da igreja, um homem violento, um homem que queria o fim do cristianismo. Mas este homem que fazia isso, a igreja foi dispersa. Diz o texto que um outro diácono, por nome de Filipe, quando estava sendo perseguido, ele sai, vai para a Judéia, vai para Samaria, e chega lá, o que ele faz? Anuncia a palavra de Deus. Diz o texto, Atos 8,4, entremente os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciavam-lhe a Cristo. Esta é a missão da igreja, irmãos. Não cabe só o nosso ajuntamento dos santos dominicalmente. Nós temos a missão durante a semana, em todas as tarefas da nossa vida, a maior, nós não deixamos de falar das pessoas gloriosas de Cristo Jesus. Na experiência do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, ele vai exatamente dizer isto. Ele diz o seguinte: ai de mim se eu não pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós, no mês da história, no mês das missões, mês do nascimento da IPB, o mês da nossa história, do ano que nós estamos vivendo, o cinquentenário da nossa igreja, o desejo no nosso coração, inflamado pelo Espírito Santo de Deus, de falar de Jesus. É uma pergunta que eu quero deixar para você pensar profundamente no seu coração. Como foi o dia dos seus pais, o dia dos pais hoje? Você que foi, quem sabe, na casa de amigos, parentes, não crente, ele ouviu falar de Jesus através de seus lábios? Vocês aproveitaram? Nós aproveitamos a oportunidade de alguém da nossa parentela que ainda não conhece o caminho, ouvir as boas novas do Evangelho no momento da refeição? Tem um casal aqui da nossa igreja. Não vou dizer o nome para não ficar constrangido, né? Mas logo que eu citar a história, vai lembrar. Eu fui visitar esse casal bem distante aqui, e eu estava na casa do pai dessa irmã em Cristo. Eu lembro que ela disse assim: pastor, o senhor não fique assustado, porque quando o senhor entrar na casa do meu pai, você vai ver santo para tudo quanto é lado.
santo do chão até a parede. E além de uma bacia, sei lá, de lavar as mãos, sei lá, um giro, isso aqui. E o senhor toma cuidado, né? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo. E quando nós chegamos à oportunidade de tomar a nossa refeição, eu disse, eu posso agradecer a Deus? Não, pode orar. E o que eu fiz da minha oração? Uma pregação. Aproveitei o momento da oração e falei de Jesus. São oportunidades, irmãos, que não pode passar. Eu sei que no final do dia, aquele irmão vem assim, pastor, e agora o senhor vai ter que contar uma história bíblica. Eu não sabia nem contar história bíblica na minha vida, né? Eu agora tenho que contar uma história bíblica no outro dia. E eu pensei, como contar uma história? Eu nunca fui professor de criança. Tem que ser, né? Um dia, né? Eu vou contar uma história bíblica. E eu lembrei de uma história mais difícil, mais complicada para contar. E muitos nem sabem. Davi e Golias. A história mais difícil, né? E naquele campo, naquele lugar, havia ali dezenas de crianças e pais de longe para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, não podemos perder a oportunidade. Pregar a palavra é sermos estrategista usado pelo Senhor para falar do que Jesus fez na sua vida. Não é que Jesus está fazendo lá na igreja, que Jesus fez na sua vida. A segunda coisa que o texto nos leva, irmãos, à reflexão aqui, é que quando nós estamos pregando a palavra de Deus, dar uma ideia de que estamos sozinhos. Não, o Senhor está diante de nós. A obra não é feita por nós, mas através de nós. O Senhor usa as nossas vidas. O Senhor usa a sua igreja para proclamar as boas novas. Nada vai acontecer sem a presença de Deus. É o nosso segundo ponto. Presença de Deus abençoando a nossa missão. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Veja, irmãos, que Deus, mesmo na dispersão, mesmo nas oposições, Deus não deixa de usar o seu povo e a sua igreja para proclamar as boas novas do Evangelho. Quando nós somos obedientes ao ID do Senhor e quando nós compreendemos essa tão grande salvação, não importa as diversidades, não importa a circunstância. Como diz nosso seminarista nessa manhã, ao passardes por provações, tende alegria. E em meio à proclamação do Evangelho, também tendes alegria no Senhor, de anunciar o Evangelho da graça do Senhor. A experiência, irmãos, de Isaías era uma experiência de convivência com Deus de Israel, com Deus que ele aprendeu do pai de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando ele teve um encontro genuíno com o Senhor, diz o capítulo 6, ele assim, eu estou perdido agora. Agora eu estou perdido, porque agora eu compreendo a grandeza da obra de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e palavra pesada. Mas o que é que Deus fez? Purificou. E quando ele foi purificado, ele foi transformado, o seu coração ficou inflamado e disse, quem eu posso enviar para esta obra? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Assim foi com Isaías, assim foi com Filipe, assim foi com a conversão do apóstolo Paulo, assim foi com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Mas uma coisa é importante, a presença do Senhor nos abençoando. Sem a ação de Deus, nenhum homem é capaz de cumprir essa tão grande missão. Nós precisamos da ação de Deus. O Senhor Jesus, quando ele escreve na sua carta, através do apóstolo João, capítulo 15, diz assim, que eu sou a videira verdadeira, e os ramos estão ligados nessa videira. E o ramo só vai produzir frutos se estiver ligado à videira. Assim são as nossas vidas. Se nós estamos em Cristo, com certeza nós vamos receber a seiva, ou aquilo que precisamos para produzir frutos.
Ele vai usar o seu talento, vai usar os seus dons, vai usar a sua inteligência, tudo que Ele proporciona na sua vida para ser um canal de bênção na proclamação do Evangelho de Cristo. A mão do Senhor sempre abençoando a sua vida. Mas uma coisa que é importante também entender que Deus está com a sua presença na obra missionária, abençoando, mas Ele também fornece, dá a nós prova do crescimento do reino de Deus. Quando escrevi o livreto para a nossa igreja, do Pão Diário, quando nós fizemos aquele Pão Diário, eu passei alguns meses lendo a ata do conselho e registrando todos os irmãos que foram recebidos como comungantes da igreja. E naquela oportunidade, 10 anos atrás, nós tínhamos recebido só na nossa igreja 656 membros comungantes. Aí nós perguntamos, mas onde eles estão? Podemos dar algumas estatísticas. Primeiro, alguns deles estão na glória. Estão com o Senhor. Muitos deles o Senhor já chamou para a glória no caminhar desses 50 anos. Onde estão outros? Outras famílias estão em outros estados, estão em outras regiões, pregando a palavra de Deus. Igrejas que nasceram através de membros dessa igreja que, mudando para outra região, começaram na sua casa pregando a palavra de Deus, e hoje é uma igreja presbiteriana de origem de família Monte Sião. A igreja se expandindo, a igreja crescendo. Alguns naufragaram na fé, alguns apostataram na fé, sem dúvida, passaram por esse caminho, mas negaram a Cristo. Mas a igreja vem crescendo, o Senhor vem chamando, o Senhor vem comissionando novas vidas para fazer parte da obra do reino de Deus. E o verso 22, 23 diz exatamente isso. A notícia em Antioquia impactou a cidade de Jerusalém. E os apóstolos em Jerusalém falaram assim, não, alguma coisa está acontecendo estranha naquela cidade de Antioquia lá. Vou mandar Barnabé para lá para investigar o que está acontecendo. Diz o verso 22 e 23. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Irmãos, a igreja de Cristo, ela tem que ser uma igreja impactante, sim. Ela tem que fazer diferença no bairro. Ela tem que ser um grande farol. Ela tem que brilhar por Cristo Jesus. E isso vai acontecer com a minha vida e a sua vida. As pessoas precisam na rua olhar para você e dizer assim, aquele pertence àquela igreja, ele é crente, ele é daquela igreja. Às vezes, saio daqui, dou uma andada aqui no Jardim São Luís, somente quando agora está surgindo algumas lojas novas, eu vou me apresentar como pastor. Não vou em botequim, não vou em bar, não vou aí não, mas em lojas, eu me apresento, sou pastor da igreja presbiteriana e sou à disposição de vocês. Irmãos, nós temos que falar de Jesus, nós não podemos perder a oportunidade, cabe a nós, irmãos. E Barnabé chegou e viu que aquela igreja estava sendo alimentada, estava sendo agora instruída na palavra de Deus, e mais do que isso, o seu coração ficou tão impactado com essa igreja de Antioquia que ele lembrou, sabe de quem? Lembrou da conversão de Saulo. Lembrou que Saulo estava na casa de quem? De Ananias. Vou buscar Saulo. E trouxe Saulo para ficar em Antioquia. E agora Saulo crescendo com aquela igreja, que mais tarde, em Atos capítulo 13, o Espírito Santo de Deus prepara agora Barnabé e Paulo para fazer a obra missionária. Irmãos, esse é o desafio da igreja. Então, irmão, nesta noite, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E a participação da mesa do Senhor não é simplesmente fortalecer somente o nosso coração.
Mas, Senhor, inflama o meu coração para te servir. Inflama o meu coração para fazer diferença. Não quero ser inimigo da cruz de Cristo. Não quero ser pedra e tropeço na família A, B, C, na igreja. Eu quero ser bênção. O Senhor me chamou para pregar. O Senhor me chamou porque a tua presença é real na minha vida. E descansa no Senhor, porque o seu ramo vai dar frutos. E muitos frutos para a glória do nosso Deus. Quero convidar a igreja para compreender essa missão quando nós olhamos para a mensagem do hino que eu gostaria de cantar nesta noite para concluir nosso sermão nesta noite. Que Deus usou a igreja no passado, anunciando as boas novas do Evangelho. Foi assim com os apóstolos, foi assim com os reformadores, foi assim com a vida de Simonton, que escreveu a história. Assim foi com os pioneiros da família Monte Sião. Está sendo agora conosco a responsabilidade de darmos continuidade na pregação da palavra do Senhor, anunciando o Evangelho em meio às oposições. Vamos louvar a Deus com o hino de número 315. Olha para a letra D.